A paz do Senhor Jesus, família Adeluz. Hoje, quinta-feira, dia 29, nós vamos para mais um devocional. E a nossa temática hoje é como amar o próximo como a nós mesmos. E o nosso texto base está no livro de Êxodo, lá no Antigo Testamento, capítulo 20, versículos 12 a 17, onde está escrito assim: Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu juramento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. É interessante esse texto sagrado. E por que digo isto? Permitam esclarecer. Os 10 mandamentos são uma síntese dos mandamentos de Deus. Eles, na verdade, tratam do nosso amor a Deus e também tratam do nosso amor ao próximo. Aliás, para ser mais preciso, os 4 primeiros mandamentos estão sim ligados ao nosso relacionamento com Deus. E os 6 últimos estão ligados ao nosso relacionamento com o próximo. Nesse aspecto, vale ressaltar que esses 10 mandamentos podem ser resumidos no grande mandamento que diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Agora, uma pergunta que todos nós, evidentemente, precisamos fazer: como devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos? A partir desse texto, vou estar elencando com você alguns princípios fundamentais. Em primeiro lugar, nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, honrando aos pais como as pessoas mais próximas. Vou repetir. Em primeiro lugar, honrando aos pais como as pessoas mais próximas. Isso está em Êxodo, capítulo 20, verso 12. Por que estou iniciando a partir daqui? O 5º mandamento deixa claro que o nosso relacionamento com o próximo precisa começar dentro da nossa casa. Ou seja, nossos pais devem merecer o melhor da nossa atenção e do nosso respeito. A eles, na verdade, devemos tributar obediência e também honra. Até porque a desobediência aos pais é um sinal de rebeldia e também de decadência moral e espiritual. Portanto, é impossível construir outros relacionamentos saudáveis se não velamos pelo convívio saudável dentro do lar, sobretudo com os nossos pais que exercem sacerdócio dentro do lar. Mesmo porque nós, filhos, devemos lembrar que os pais, em um certo sentido, uma vez que exercem sacerdócio dentro do lar, são uma representatividade da autoridade do governo de Deus sobre as nossas vidas. É exatamente por essa razão que o apóstolo Paulo, quando, por exemplo, vai escrever sobre família, lá na carta aos Efésios, no capítulo de número 6, sobretudo o versículo 1, ele começa dizendo: Vós, filhos, honrai os vossos pais no Senhor, porque este é o primeiro mandamento com promessa, pois isto é justo e agradável. Portanto, o primeiro princípio que nós precisamos entender é que, se nós queremos amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós devemos começar fazendo isso, honrando os nossos pais como sendo as pessoas mais próximas e justamente que estão dentro do nosso lar. Esse é um princípio que nós não podemos jamais deixar de compreender. O segundo princípio que vai nos ajudar a amar o próximo como a nós mesmos está exatamente em Êxodo, capítulo de número 20, o versículo de número 13. É interessante. Nesse versículo nós percebemos algo. Podemos amar o próximo como a nós mesmos, respeitando a vida do próximo. E por que exatamente estou dizendo isso? O 6º mandamento da lei de Deus é o não matarás. Interessante. Essa ordem de Deus deixa claro a sacralidade da vida.
E uma vez que não está em nossas mãos dar a vida, é a nós proibido tirá-la. É Deus quem dá a vida e só Ele tem autoridade para ceifá-la. Portanto, devemos repudiar toda forma de sacrifício da vida. Aborto, suicídio, assassinatos, guerras, seja de que natureza, pois todas essas práticas são um atentado contra o próximo e uma rebelião contra Deus. Lembrando, a vida é um dom de Deus e o nosso papel é cuidar do nosso próximo em vez de destruí-lo. Portanto, o texto, quando diz "não matarás", está me ensinando como princípio que precisamos amar o próximo como a nós mesmos, respeitando a vida do próximo. Mas em terceiro lugar, esse é o terceiro princípio que nós podemos encontrar aqui nos 10 mandamentos. Estar agora no versículo de número 14, e esse princípio nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, respeitando a honra do próximo. Perceba, no versículo de número 14 está o 7º mandamento da lei de Deus. Esse mandamento lida com a honra do próximo. Ele diz que quem ama responsavelmente não trai o seu cônjuge, nem fere a honra do próximo, possuindo o seu cônjuge. Pelo contrário, nisto você vai perceber que o princípio deixa claro que o adultério é um atentado contra a instituição do casamento. É um terremoto na vida dos casais. É uma conspiração contra a pureza conjugal. Portanto, a maneira mais simples de entendermos este princípio é que devemos honrar uns aos outros. E essa honra deve estar presente no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar, nas relações sociais com as pessoas, honrando-as. Pois o que o texto está chamando a nossa atenção é que devemos honrar o próximo como a si mesmo. Isto é, amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o terceiro princípio. Mas em quarto lugar, ainda aprendemos um quarto princípio muito interessante. Desta feita, nós vamos para o versículo de número 15. Note o que diz Êxodo capítulo 20, verso 15. Ele vai nos ensinar, a partir do mandamento, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, respeitando os bens do próximo. Nesse texto, nós temos o 8º mandamento da lei de Deus. E ele proíbe-nos de qualquer forma de injustiça, qualquer prática ilícita e desonesta de apropriar-nos indebitamente do que não nos pertence. Aliás, nesse sentido, devo dizer que na relação comercial, balança enganosa, produtos falsificados, plágio, pirataria, opressão econômica, corrupção, favorecimentos escusos, compra de sentença, corpo mole no trabalho, enganando e subornando o patrão. Tudo isso constitui uma quebra deste mandamento. Tanto o que esse princípio está dizendo é que nós devemos trabalhar, agir, viver e nos relacionar, seja no trabalho ou em qualquer outro ambiente, com base no princípio da integridade. Integridade nos negócios é um imperativo divino para o ser humano. Por isso, nesse 8º mandamento da lei de Deus, esse mandamento, no seu princípio prático, ele nos proíbe de qualquer forma injusta, ilícita e desonesta de nos apropriarmos indebitamente daquilo que não nos pertence e pertence ao próximo. Isso é amar o próximo como a si mesmo, é sendo justo, reto, leal e verdadeiro. Mas em quinto lugar, ainda no versículo de número 16 do capítulo 20, nós percebemos um quinto princípio. Como devemos amar a nós mesmos? Vai dizer o versículo 16 do capítulo 20, respeitando o nome do próximo. Interessante, o 9º mandamento da lei de Deus deixa claro que o falso testemunho é de fato um pecado gravíssimo, pois seu objetivo é arruinar o nome e a reputação do próximo, omitindo a verdade, promovendo a mentira
e pervertendo a justiça. Quando o indivíduo, por maldade ou inveja, denigre a imagem do próximo, espalhando boataria ou disseminando falsas notícias através das redes sociais, sem averiguar a exatidão dos fatos, transgride este mandamento. Isso significa dizer, querido irmão, querida irmã, que nós precisamos respeitar o nome do próximo, não usando a nossa língua, os nossos lábios, a nossa voz, para denigrir, porque isto é, em um certo sentido, um assassinato da imagem, da moral e da conduta alheia. E esse princípio do 9º mandamento nos ensina de maneira clara: nós não podemos usar de falso testemunho. Mas nós ainda temos, no versículo 17, o 6º princípio. E é interessante, porque nesse 6º princípio, com base no versículo 17, aprendemos que nós podemos amar o próximo como a nós mesmos, respeitando no coração tudo o que pertence ao próximo. Eu vou repetir, respeitando no coração tudo o que pertence ao próximo. Por que digo isso? Porque esse 10º mandamento da lei de Deus proíbe a cobiça. E a cobiça é algo que está relacionado ao nosso interior, introspectivamente alojado em nosso coração. Esse mandamento distingue-se dos 9 primeiros e é o único mandamento subjetivo. Todos os demais podem ser aferidos pelos tribunais da terra. Esse mandamento, porém, que é o 10º, é de foro íntimo, ou seja, nenhum tribunal da terra, por mais conspícuo, tem competência para julgar o foro íntimo, pois só Deus julga o foro íntimo. Só Deus conhece e sonda os nossos corações. O indivíduo pode ter uma espiritualidade externa irretocável, como os fariseus, e ainda assim ter um coração podre. Não basta parecer ser piedoso, é preciso sê-lo de verdade. Como só Deus conhece e requer a verdade no íntimo, Ele exige de nós uma vida sem os laivos da cobiça. Por isso, não devemos cobiçar o alheio. Precisamos viver esse princípio na prática e na integridade. Precisamos nos alegrar com o sucesso do outro, com a prosperidade do outro, sem, contudo, deixar a cobiça invadir o nosso coração. Não podemos cobiçar o cônjuge do próximo, nem o que existe em sua casa. A piedade com contentamento, diz a Bíblia, deve ser a marca daqueles que foram resgatados por Deus e obedecem a Deus. Diante de tudo isto, eu devo dizer a todos os irmãos, nesse devocional de hoje, nós aprendemos 6 lições. Como nós devemos amar a Deus? Honrando aos pais como a nós, como sendo as pessoas mais próximas dentro do nosso lar. Segundo, respeitando a vida do próximo. Terceiro, respeitando a honra do próximo. Quarto, respeitando os bens do próximo. Quinto, respeitando o nome do próximo. E sexto, respeitando no coração tudo o que pertence ao próximo. Diante de tudo isto, concluo o devocional de hoje dizendo: aquele que ama o próximo honra pai e mãe, não mata, não adultera, não furta, não diz falso testemunho, nem cobiça o que lhe pertence. Pelo contrário, ele cumpre cabalmente o que a palavra de Deus ensina como lei e como princípio, porque o amor é o cumprimento da lei, e é por isso que a Bíblia diz: amai-vos uns aos outros como eu, o Senhor, vos tenho amado. Diante desta reflexão, eu concluo dizendo para você: você ama o seu próximo? Tem honrado? Tem respeitado? Tem, de fato, orado por ele ao invés de cobiçar aquilo que ele tem? Reflita sobre isso. Deus quer que nós nos amemos uns aos outros como nós mesmos nos amamos. Deus abençoe a sua vida e até amanhã no próximo devocional, se Deus permitir.